O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu desligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar, irmãos, por favor. Com grande alegria divina, nós nos reunimos nesta solenidade dos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, festejados juntos na Igreja desde muitos séculos. Esta solenidade de hoje, que é trazida para o domingo, ela cai no dia 29, foi ontem, mas é trazida ao domingo para que nós possamos participar deste dia de preceito. É um dia que temos obrigação de ir à missa. Esta solenidade de São Pedro e São Paulo é um dia de preceito, assim como o domingo também é um dia de preceito, que nos faz incorrer em pecado grave se nós conscientemente faltarmos à missa neste dia, como também nos domingos. Nós, hoje, festejando esses apóstolos, meus irmãos, festejamos a fé da Igreja. Também hoje é o dia do Papa. Neste dia em que Jesus deu ao primeiro Papa, São Pedro, as chaves do reino dos céus. Essas chaves que a imagem de São Pedro traz com ele, duas chaves. Uma chave de ligar e uma chave de desligar. Uma chave de abrir e uma chave de fechar. Esse poder dado a Pedro é, sobretudo, o poder que ele tem dos sacramentos. Os sacramentos que estimulam e dão à nossa fé um sentido. A fé que nós recebemos da Santa Igreja Católica. A nossa igreja se chama Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Sim, a nossa igreja é romana. Não porque ela tenha sido fundada sob o Império Romano pagão, como alguns desavisados e desentendidos tentam dizer mentirosamente. Mas a nossa igreja não foi fundada por Constantino no século IV. Não, Constantino liberou uma religião que já existia, e já existia desde os primeiros séculos. Santo Inácio de Antioquia, que é discípulo de São João Evangelista, ele deixou escrito, nós temos até em língua portuguesa traduzido, quando ele vai chamar a igreja de Igreja Católica. Este nome católico já existia desde o começo,
pelo menos desde o século I e II da nossa era cristã. Então, esta nossa igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. É grande a nossa alegria saber que nós temos e fazemos parte, somos membros da Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, está aqui nos próprios evangelhos, Jesus vai dizer a São Pedro que sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus Cristo. E ele entregou a igreja, contudo, para Simão Pedro e os outros apóstolos. Ele deu esta igreja, o comando desta igreja, para os apóstolos. E Pedro, São Pedro, não é somente um gerente, um administrador, não é também somente uma figura simbólica, como o nosso mundo moderno tenta perverter a figura do papado. O Papa Francisco, que é legítimo sucessor de São Pedro, ele também não é só uma figura simbólica, como é o rei da Inglaterra, por exemplo, não. Nós sabemos que o Papa é para nós, católicos, é para toda a igreja, o vigário de Cristo. Vigário significa aquele que está no lugar de alguém. Então, o vigário paroquial é aquele que está no lugar do pároco. Ele é o segundo responsável. Pedro, então, é responsável pela igreja. Jesus entrega a ele todo o poder da igreja, fica sob as mãos dele. Todos os evangelistas trazem uma lista dos 12 apóstolos. E todas as listas dos 12 apóstolos, elas têm uma variação nos lugares que eles ocupam ali na ordem em que é dito no texto. Mas todas elas trazem São Pedro como o primeiro da lista. Ele vem antes até do que o seu irmão André, porque André foi o primeiro chamado por Jesus, mas Pedro toma o primeiro lugar na lista, porque sempre ele foi o primeiro. E em vários episódios ele toma o lugar dos apóstolos para dizer em nome de todos, em nome da igreja, assim como hoje, quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Daí eles vão dizer, todos vão dizer, né? E quando Jesus pergunta para o grupo dos apóstolos, e vós, os 12? Os 12 dizem que eu sou quem? E quem toma a palavra é Pedro. Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A primeira palavra pertence a ele. E nós temos na história da igreja, meus irmãos, um maravilhoso testemunho de tantos santos papas e também de outros poucos papas que não foram tão santos assim, mas que foram homens de bem, dignos. E nós temos um pequeníssimo número, cerca de 10 ou talvez 20, em 266 sucessores de São Pedro, que eram extremamente pecadores, 10 a 20, extremamente pecadores, na sua conduta pessoal. Então, às vezes as pessoas dizem, muitos papas foram ruins. Quantos? De 266 foram 10 ruins? E isso são os historiadores que dizem, documentado mesmo, nós temos lá 3, 4 papas imorais. Mas mesmo estes, mesmo os piores homens que estiveram no papado, com as piores vidas, mesmo eles nunca falharam, jamais falharam em matéria de fé e de moral. A fé da Igreja Católica permanece firme, desde Pedro até Francisco. A fé e a moral da Igreja, a fé oficial da Igreja, ela é firme como uma rocha. Sobre esta rocha, sobre esta pedra da fé de Pedro, edificarei a minha igreja. A palavra de Jesus não muda, meus irmãos. E nós vemos isto maravilhosamente estampado na nossa história. Nós vemos isso estampado na nossa vida, na vida da nossa igreja. E isto é maravilhoso. Jamais os papas e nem os piores papas erraram em matéria de fé e de moral. O Concílio Vaticano I, no início do século XX, instituiu o dogma da infalibilidade papal.
disse que aquilo que o Papa diz em matéria de fé e de moral, não em entrevistas ou qualquer outra coisa, opinião pessoal, tomando um chimarrão, qualquer coisa, mas o que ele diz oficialmente, então não há erro no Papa. E isso é um milagre que é sobre-humano. A igreja não é somente humana, a igreja é divina. Nós não podemos não acreditar diante de tantos fatos, diante de tantas evidências. Como é lindo ser católico e como é bom ser católico. Diante de todas as mentiras que nos contam sobre a igreja, é preciso contar então a plena verdade factual sobre ela. Nós podemos pesquisar e observar todas essas coisas. Nós temos esta infalibilidade do nosso Papa, dos nossos papas todos. Por que é que isso acontece? Porque é o próprio Jesus que é o dono da igreja. O Papa só está no lugar de Cristo. Ele ocupa a cátedra de Jesus, o trono. Quando o Papa toma ali aquilo que é seu, o governo da igreja, essa cerimônia se chama entronização papal. Ele entra no trono, ele recebe o trono de Cristo, do vigário de Cristo, daquele que faz as vezes de Cristo para nós. Porque foi o próprio Jesus quem rezou por Pedro e todos os seus sucessores. E isso nunca falhará na igreja, nunca, jamais falhará. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, o diabo quis joeirar a tua alma, quis te peneirar, para ver se sobrava alguma coisa. Mas Jesus diz: eu orei por ti. Quanto a ti, Pedro, vai e confirma a fé dos teus irmãos. É o que nós recebemos da igreja. Nós recebemos a fé, e sob a fé de Pedro, esta fé que é uma rocha, que não muda, que não é atingida pelas tempestades do mundo, do tempo, é esta fé que nós podemos sermos confirmados através de São Pedro. É maravilhoso ser filho desta igreja, por isso que tantos santos disseram: quero morrer filho da Igreja Católica, não é? Então, nós temos também o outro grande apóstolo deste dia, que é São Paulo, que mostra as duas dimensões da igreja. A igreja que é institucional, esta igreja que é como uma paróquia, que a paróquia serve para aquelas pessoas que estão já na fé, no caminho de fé, para que elas progridam no caminho de fé, que elas comecem a viver a vida dos sacramentos, da confissão frequente, da Eucaristia dominical, se não diária, que elas aprendam a catequese, que elas possam vir, se reunir, orar juntas, adorar Jesus, como uma paróquia normal acontece, como a nossa, por exemplo. Esta é uma dimensão da igreja necessária todos os tempos. E a outra dimensão da igreja é a dimensão missionária, representada por Paulo. Não é menos católico aquele que anda de lugar em lugar anunciando o evangelho. Paulo era um inimigo de Deus. Disse o grande Dom Henrique Soares que São Paulo passou em um dia, ele passou de inimigo mortal, ou inimigo capaz de matar a igreja, ele passou para amigo capaz de morrer pela igreja, por Cristo e pela igreja. E quando Paulo se encontra no caminho de Damasco, este encontro extraordinário, Jesus vai dizer a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo não estava perseguindo Cristo diretamente, Paulo perseguia a igreja. Paulo matava os cristãos, mandava matar Estevão, Santo Estevão, e tantos outros, perseguia, maltratava, aprisionava. E Jesus diz a ele que Jesus e a igreja são uma coisa só. Por que me persegues? Como dizendo, na minha igreja. Por que maltrata a minha igreja, que é o meu corpo? Portanto, aquele que persegue a igreja, aquele que maltrata a igreja, aquele que faz isso, maltrata e persegue o próprio Cristo,
nega o próprio Cristo, aquele que nega a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo sai para anunciar, expandir o Evangelho para todos os cantos do mundo. E ele representa o papel de todos os cristãos, de todos os batizados e principalmente de vocês, leigos. Porque nós temos muitas regiões no mundo que ainda não conhecem o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem tribos, tem lugares afastados, por exemplo, na África, na Índia. Nós temos lugares em que reina ainda a religião pagã, mas nós temos também lugares perto de nós em que há pessoas batizadas que vão no terreiro e depois vêm à missa. Nós temos perto de nós batizados que se comportam como pagãos, pessoas que precisam ser reevangelizadas. E nós, no final de cada missa, recebemos um envio. É um envio missionário que nós recebemos. O padre vai dizer: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Jesus disse na ascensão: ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo mandato dado a todos nós. Quando o nosso pé pisa daquela porta ali da igreja para fora, começa a nossa missão. Em latim era ite missa est. Agora é a sua missão. Começou a sua missão. Nós não podemos deixar o Evangelho parado. Pedir hoje a São Paulo a sua intrepidez, daquele que se encontrou com Jesus Cristo, o verdadeiro Deus que veio ao mundo e nos dá a graça de podermos evangelizar onde estamos, como podemos, como sabemos, com as forças que nós temos, nada além daquilo que nós podemos, somente o possível. Que o Senhor nos conceda esta graça de amar a sua Santa Igreja e irmos por todo o mundo anunciando o seu Santo Evangelho. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.